Bom, neste exato momento, em algum lugar ali do Mato Grosso, tem um drone sobrevoando uma plantação gigantesca de soja e, cara, ele está decidindo sozinho qual planta recebe defensivo, qual que está saudável e já calculando como maximizar a colheita daquela safra em tempo real. E aí, do outro lado do mundo, em Nova York, tem algumas linhas de código operando na bolsa e executando compras e vendas na casa dos milhões de dólares. E o detalhe mais assustador disso tudo, né, é que não tem um único ser humano acordado operando nenhum dos dois sistemas agora. Bizarro, né? Bem-vindos à era da máquina autônoma. Eu passei as últimas semanas mergulhado nesses relatórios e, olha, a ficha que realmente caiu para mim, e olha que eu acompanho tecnologia há muito tempo, é que aquela imagem da IA como uma assistente virtual, sabe que a gente pede um texto e ela escreve? Isso morreu. Morreu completamente. E os números dos documentos que a gente está analisando hoje, eles mostram que isso não é experimento de laboratório. Sabe, o cenário global aponta para esses sistemas autônomos faturando uma marca de US$ 1 trilhão agora até 2026. 1 trilhão, é maluco. Então a geração de riqueza foi totalmente desvinculada do esforço humano direto, né? Exato, foi desvinculada, a máquina virou empresária. Bom, vamos desempacotar isso porque a nossa missão hoje é destrinchar como essa revolução está operando nos dois extremos da economia. Primeiro a gente vai olhar para o topo, para as corporações e fundos de Wall Street operando no escuro. E depois, e essa parte que eu acho fascinante, vamos abrir o capô de um guia prático que estava na nossa pilha de fontes. Aquele guia sobre como criar infraestruturas individuais, né? Isso, ele mostra como qualquer pessoa, usando o celular e o Wi-Fi de casa, está usando essa mesma engenharia pesada para criar esses fluxos de renda passiva, os microimpérios. E o que conecta esses dois mundos, do fundo bilionário de Nova York até o indivíduo ali na sala de casa, é uma mudança bem fundamental na arquitetura do software em si. Porque para entender como a IA ganha dinheiro sozinha, a gente precisa olhar para o motor da coisa. A transição da reatividade, certo? Isso. A máquina deixou de ser reativa e passou a ser proativa. A indústria parou de focar nos chatbots tradicionais e passou a focar em agentes de IA. Agentes. Cara, eu leio esse termo o tempo todo nos relatórios. Mas, trazendo para a vida real, qual que é a mecânica de um agente que faz dele algo tão diferente daquele chat onde a gente digita a pergunta e ele cospe a resposta? Então, a diferença está em duas tecnologias trabalhando juntas, tá? O modelo de linguagem, que é tipo o cérebro que entende o texto, e o aprendizado por reforço, ou Reinforcement Learning. Tá, o aprendizado por reforço. Porque no modelo antigo, a gente dava um comando pontual, tipo, traduza este e-mail. Já o agente, ele funciona à base de objetivos de longo prazo. O comando agora é, aumente as vendas deste produto em 20% nos próximos 30 dias. Caramba! E ele se vira. Exatamente. O mais fascinante aqui é que o software descobre o como fazer isso por conta própria. Ele tenta, ele erra, ajusta a estratégia, tenta de novo, e sem ninguém precisar ir lá reprogramar o código. Quer dizer que o programador só entrega o objetivo final e vai tomar um café, bicho? E a máquina desenha a logística inteira do meio do caminho? É bem por aí. E essa adoção, só para contextualizar, saltou uns 300% em 2025. Impulsionada por aqueles chips novos, né? Os da NVIDIA. Isso, o NVIDIA Blackwell, que estão rodando em data centers de Singapura até São Paulo. É de explodir a cabeça. Na minha época, lá nos anos 90 ou 2000, a gente achava um máximo automatizar uma célula do Excel. Isso aí é outra categoria. É como se o chatbot tradicional fosse um micro-ondas, sabe? Super útil, esquenta o prato rápido, mas só funciona se a gente colocar comida lá dentro e apertar o botão. Com certeza, tem que ter o operador. Exato. O agente de IA, por outro lado, seria como contratar um chefe de cozinha totalmente autônomo. O cara vai no mercado, analisa quais ingredientes estão com o melhor preço no dia, cria uma receita do zero baseada naquilo, cozinha, monta uma barraca na rua, vende o prato e ainda usa o lucro para comprar os ingredientes de amanhã. Adorei essa analogia. E para levar o seu chefe um passo além, imagina se esse mesmo chefe pudesse operar simultaneamente em 10 mil cozinhas ao redor do mundo. Nossa!
Imagina ele lendo as redes sociais de cada cidade em tempo real, né? Descobrindo que em São Paulo o pessoal quer comida italiana hoje, mas em Tóquio querem algo apimentado, e ele altera a receita na hora para cada mercado. É um exército de chefes, na verdade. E é isso que essas ferramentas tipo LangChain e AutoGPT, que aparecem exaustivamente na nossa fonte, é isso que elas permitem. Elas dão à máquina a capacidade de usar APIs. Pausa rápida aqui, só porque a gente tropeça nessa sigla um tempo todo nos relatórios. Vamos deixar cristalino para quem está ouvindo. A API. O que é exatamente? Legal, vamos lá. A gente pode pensar na API como um tradutor universal ou um telefone direto entre duas máquinas. Tá. Se o agente de IAL decide que precisa da cotação do dólar para precificar um prato lá do seu chefe, ele não tem olhos para ler um jornal, certo? Certo. Ele precisa do dado bruto. Exato. Então ele usa uma API para bater na porta do sistema do Banco Central, pedir o dado, receber essa informação e usar isso na decisão da venda. Ele faz essas ligações telefônicas digitais o tempo todo para banco de dados, sistema de clima, corretor de bolsa, tudo em milissegundos. E se essa máquina toma decisões em milissegundos, cruzando dados do mundo todo, o primeiro lugar onde ela vai causar um estrago, para o bem e para o mal, é onde o tempo é literalmente dinheiro. E eu estou falando de Wall Street, né? Sem dúvida, o mercado financeiro virou o habitat natural desses agentes hoje. Um dos casos mais emblemáticos do relatório é o fundo Medallion, lá da Renaissance Technologies, nos Estados Unidos. Eles são os gigantes, né? Sim, e eles não têm mais analistas humanos lendo gráficos. O sistema deles engole, atenção, 100 gigabytes de dados por segundo do mundo inteiro. Espera aí, 100 gigabytes por segundo. Cara, isso é o equivalente a ler uma biblioteca municipal inteira a cada piscar de olhos? É um volume absurdo. E com essa velocidade, eles têm uma taxa de acerto nas previsões de uns 60%. Pode até parecer pouco para quem está de fora, mas estatisticamente isso gera 10 bilhões de dólares de lucro anual para eles. É a lei dos grandes números. 60% de trilhões é muita coisa. Exatamente. E não é privilégio americano, tá? Na China, tem a Huatai Securities faturando 50 bilhões de yuanes com sistemas parecidos.